Bem-vindos à Itália, uma terra de história rica, paisagens deslumbrantes e profunda influência cultural, mas que enfrenta desafios modernos. Das ruas vibrantes de Roma aos canais tranquilos de Veneza, a Itália oferece uma mistura cativante de charme do velho mundo e dinamismo contemporâneo. Junte-se a nós enquanto mergulhamos no coração deste país cativante, explorando sua beleza, suas lutas e o espírito duradouro de seu povo. Descubra os tesouros artísticos de Florença. Saboreie os sabores da culinária italiana e vivencie os festivais vibrantes que unem as comunidades. Dos picos majestosos dos Alpes italianos às costas ensolaradas da costa amalfitana e à rica herança da Sicília, as diversas regiões da Itália oferecem uma tapeçaria de tradições e um vislumbre do futuro desta nação extraordinária. A Itália, um país mergulhado em história e tradição, está abrindo suas portas para os novos moradores, oferecendo incentivos para estrangeiros revitalizarem suas pitorescas vilas. Imagine só, conseguir uma casa por €1 em uma tranquila cidadezinha da Sicília, restaurá-la para sua antiga glória e se tornar parte de uma comunidade unida. Mas não são só flores e macarronada. Enfrentar a labiríntica burocracia italiana pode ser um teste de paciência, e a realidade de viver na Itália rural pode não ser exatamente o que os sonhos ditam. Ainda assim, para alguns, o fascínio de uma vida mais simples, imersa na cultura italiana, vale a aposta. Conheça a Maria, que deixou a agitação de Nova York para recomeçar em uma vila charmosa. Ela compartilha como o ritmo tranquilo e o espírito comunitário transformaram sua vida. Ou o João, que encontrou alegria em aprender artesanato tradicional italiano e participar de festas locais, abraçando a rica tapeçaria cultural de seu novo lar. Frequentemente pensamos na Itália como a terra de Michelangelo e Da Vinci, mas suas contribuições para a ciência e inovação são profundas. Antonio Meucci, um inventor florentino, é creditado por desenvolver um dispositivo de comunicação por voz anos antes de Alexander Graham Bell. E há também Galileo Galilei, o pai da ciência moderna, cujas observações astronômicas inovadoras desafiaram as próprias fundações do universo. Enrico Fermi, um físico vencedor do Prêmio Nobel, fez contribuições significativas para o desenvolvimento da teoria quântica e da energia nuclear. Maria Montessori revolucionou a educação com seus métodos inovadores de ensino, que ainda são usados em todo o mundo. Esses homens e mulheres, movidos pela curiosidade e sede de conhecimento, representam o espírito da engenhosidade italiana, que continua a inspirar até hoje. A Itália, uma terra de beleza de tirar o fôlego e delícias culinárias, também enfrenta duras realidades econômicas. Para muitos italianos, especialmente os jovens, o futuro parece incerto. Baixos salários, uma burocracia sufocante e altos impostos são um fardo pesado para se carregar. Não é surpresa que muitos, em busca de melhores oportunidades, estejam fazendo as malas e deixando sua terra natal. O sonho italiano, ao que parece, está desaparecendo para muitos. A instabilidade política aumenta a incerteza, com protestos e debates frequentes. Pequenas empresas estão fechando e a instabilidade financeira é generalizada. No entanto, em meio a esses desafios, a inovação prospera. Startups e a indústria de tecnologia estão crescendo. A rica herança cultural e a história da Itália continuam sendo uma fonte de orgulho e resiliência. As comunidades se unem em solidariedade, agarrando-se à esperança de um futuro melhor. A crise demográfica da Itália é uma bomba relógio. A taxa de natalidade está despencando e os jovens, a força vital de qualquer nação, estão indo embora em massa. Eles buscam oportunidades em outros lugares, deixando para trás uma população envelhecida e uma força de trabalho cada vez menor. As consequências são graves: estagnação econômica, pressão sobre os serviços sociais e um sentimento de desalento que permeia a sociedade. Será que a Itália conseguirá reverter essa tendência ou estará fadada a um futuro com mais praças vazias do que cafés movimentados?
Conversamos com jovens italianos que deixaram sua terra natal em busca de melhores oportunidades no exterior. Especialistas analisam os dados demográficos, debatendo possíveis soluções para essa crise crescente. Iniciativas comunitárias estão em andamento, visando atrair jovens de volta e revitalizar as cidades envelhecidas. Há esperança, mas o caminho a seguir é desafiador. Será que a Itália encontrará uma maneira de rejuvenescer suas cidades e garantir um futuro mais brilhante? Apesar desses desafios, a Itália continua sendo um jogador importante no cenário mundial. Da moda à comida, dos automóveis ao turismo, o artesanato e o estilo italiano são muito requisitados. O país é uma potência industrial, um centro de inovação e um farol cultural. Embora os problemas econômicos sejam inegáveis, as contribuições da Itália para a economia global são significativas. A questão é: a Itália conseguirá aproveitar seus pontos fortes para superar suas fraquezas e construir um futuro mais sustentável? A rica herança cultural da Itália, de vibrantes festivais à arte e arquitetura atemporais, continua a inspirar o mundo. Tradições familiares, culinária requintada e a mundialmente famosa produção de vinhos são partes integrantes do estilo de vida italiano. Preservar sítios históricos, a língua italiana e o folclore garante que o legado da Itália perdure para as gerações futuras. Esqueça o Starbucks. Na Itália, o café é um ritual, uma religião, um estilo de vida. Não se trata apenas da dose de cafeína, mas da interação social, do cafezinho rápido no balcão, do cappuccino e da conversa. Cada xícara conta uma história, desde o escuro e amargo expresso até o cremoso latte. É uma cultura que valoriza a tradição, a qualidade e o simples prazer de uma xícara perfeita. E posso te dizer, não há nada como o primeiro gole de café italiano pela manhã. A história do café na Itália remonta ao século XVI, com Veneza sendo uma das primeiras cidades europeias a abraçá-lo. Do forte e intenso ristretto ao macchiato com leite, cada região tem sua própria versão única do café. Em Nápoles, a cultura do café é particularmente vibrante, com uma forte ênfase no expresso perfeito. Enquanto isso, em Roma, o café é frequentemente apreciado sem pressa, com amigos e familiares, saboreando cada momento. Roma, Veneza, Florença, Nápoles. Nomes que ecoam pela história, cidades que cativam viajantes há séculos. O Coliseu, a Praça de São Pedro, os canais de Veneza, o Duomo de Florença, o Palácio Ducal e o Centro Histórico de Nápoles. Lugares que sussurram histórias de imperadores e artistas, de poder e beleza. Mas o turismo, apesar de ser um respiro para a economia italiana, pode ser uma faca de dois gumes. As multidões, as lojas de souvenirs, a pressão constante sobre essas cidades antigas podem ameaçar as mesmas coisas que as tornam tão especiais. É um equilíbrio delicado preservar o passado enquanto se abraça o presente. A arte de Florença, a história de Nápoles, cada cidade oferece atrações únicas que devem ser protegidas para as futuras gerações. A Itália, uma nação mergulhada em história, se encontra navegando pelas águas turbulentas da União Europeia. A promessa de unidade e prosperidade, como um canto de sereia, atraiu muitos para os rochedos das dificuldades econômicas. O peso da burocracia, os grilhões da regulamentação, podem sufocar a alma de um povo. Mas os italianos, são um povo resiliente. Eles já enfrentaram tempestades antes e vão superar essa também. Os mares sempre foram um desafio para os marinheiros, com um tempo imprevisível e águas traiçoeiras. Histórias de naufrágios e resgates heróicos fazem parte de sua cultura. Hoje, eles enfrentam novos desafios, mas o espírito permanece o mesmo. Eles sabem que a sobrevivência depende da adaptação, em encontrar uma maneira de prosperar dentro dos limites deste grande experimento europeu. Então, você quer conhecer a Itália de verdade? Esqueça aqueles pontos turísticos lotados, aqueles pacotes de viagem prontos e sem graça. Saia da rota tradicional.
Explore as vielas escondidas, as trattorias que só os locais conhecem, os lugares onde o coração da Itália realmente pulsa. Converse com os moradores locais, divida uma refeição com eles, experimente um bom vinho italiano. Escute suas histórias, seus sonhos, suas dificuldades. É aí que você vai encontrar a verdadeira essência deste país complexo, cheio de contrastes e infinitamente fascinante. Não tenha medo de se perder, de cometer erros. É errando que se aprende, é se desafiando que a gente cresce. Reserve um tempo para apreciar a beleza da zona rural, as paisagens de tirar o fôlego. Visite os locais históricos, mergulhe na rica história da Itália. E claro, experimente os pratos tradicionais, os sabores que fazem da Itália um lugar único. Conforme o sol se põe no horizonte, colorindo a costa amalfitana com um brilho quente, lembramos da beleza que perdura. A Itália, um país de contrastes e continuidades, convida o mundo a explorar suas profundezas e encantos. Das vibrantes piazzas de Roma aos passeios tranquilos de gôndola em Veneza e aos vinhedos verdejantes da Toscana, cada canto da Itália conta uma história. É um lugar onde a história e a modernidade coexistem, onde cada pôr do sol promete uma nova aventura. Arrivederci, Itália, até que nos encontremos novamente, no coração da sua beleza atemporal. Pause 3. Enquanto nos despedimos das paisagens e da cultura, há um aspecto essencial da Itália que não podemos ignorar: sua culinária. Pause 2. A comida italiana é mais do que apenas sustento, é uma narrativa de história, geografia e amor. Cada região se orgulha de suas próprias especialidades, refletindo a rica diversidade do país. Pause 2. No norte, encontramos os risotos cremosos e reconfortantes da Lombardia e os sabores robustos do famoso Parmigiano Reggiano e do prosciutto de Parma da Emília-Romagna. Esses pratos contam histórias de planícies férteis e artesanato passado por gerações, lembrando um pouco da nossa culinária mineira, né? Pause 2. Indo para o sul, a culinária se torna mais ousada, com os sabores vibrantes e ensolarados de tomates, azeitonas e frutas cítricas. A Campania nos traz a mundialmente famosa pizza, originária de Nápoles, onde a pizza margherita foi criada para homenagear a rainha Margherita de Saboia. A Sicília, com suas influências árabes e normandas, oferece uma mistura única de doce e salgado, vista em pratos como caponata e cannoli. Pause 2. E não podemos esquecer da Toscana, onde a simplicidade encontra a perfeição. Os pratos rústicos da região, como a ribolita e a bisteca alla fiorentina, destacam a importância de ingredientes frescos e de alta qualidade, como se fossem colhidos direto do sítio. Pause 2. Cada mordida na culinária italiana é uma viagem através do tempo e do espaço, uma celebração da comunidade, como um bom churrasco de domingo em família, e uma prova do legado duradouro do país. Pause 3. Então, enquanto saboreamos os últimos pedaços da nossa aventura italiana, deixemos os sabores nos acompanharem, lembrando-nos do calor e da riqueza que a Itália oferece a todos que a visitam. Pause 5. Junte-se a nós na próxima vez, enquanto continuamos a explorar as maravilhas do nosso mundo. Até lá, arrivederci, Itália. Pause 3. Antes de concluirmos nossa jornada pela Itália, precisamos mergulhar no esplendor de sua arte e arquitetura, um testemunho da criatividade e engenhosidade humana. Pause 2. A Itália é um museu vivo, onde cada esquina revela uma obra-prima. Pause 2. Da grandeza da Roma antiga à elegância da Florença renascentista, as cidades do país são adornadas com maravilhas arquitetônicas que resistiram ao teste do tempo. Pause 2. Em Roma, o Coliseu se destaca como um símbolo do poder e da inovação do Império Romano. Este antigo anfiteatro, outrora palco de combates de gladiadores, agora ecoa as histórias de uma era passada. Pause 2. A cidade do Vaticano, lar da Basílica de São Pedro e da Capela Sistina, exibe a arte divina de Michelangelo, cujos afrescos continuam a inspirar admiração. Pause 2. Florença.
o berço do Renascimento, é um tesouro de brilho artístico. Aqui, a Galeria Uffizi abriga obras-primas de Botticelli, Leonardo da Vinci e Rafael, oferecendo um vislumbre das mentes dos maiores artistas de todos os tempos. Paus 2. A Catedral de Florença, com sua icônica cúpula projetada por Brunelleschi, permanece como um testemunho da inovação arquitetônica e da ambição humana. Paus 2. Veneza, com sua intrincada rede de canais e palácios góticos, é uma cidade como nenhuma outra. O Palácio Ducal e a Basílica de São Marcos são maravilhas da arquitetura bizantina e gótica, refletindo a rica história da cidade como um ponto de encontro de culturas. Paus 2. Milão, uma metrópole moderna com uma alma histórica profunda, é o lar do magnífico Duomo, um exemplo impressionante da arquitetura gótica. Perto dali, A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, continua sendo uma das pinturas mais celebradas do mundo, capturando um momento de profunda significância com maestria incomparável. Paus 2. Ao vagarmos por esses marcos icônicos e mergulharmos nas obras dos artistas lendários da Itália, somos lembrados do poder da criatividade para transcender o tempo e o espaço. Paus. Cada pincelada, cada pedra esculpida conta uma história de paixão, visão e a busca incessante pela beleza. Paus. Então, enquanto estamos à sombra dessas conquistas monumentais, levemos conosco a inspiração e a maravilha que a arte e a arquitetura da Itália evocam. Paus 3. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pelo coração da Itália. Até a próxima, arrivederci, e que as obras-primas do mundo continuem a inspirá-lo. Paus 3. Mas nossa jornada pela Itália não estaria completa sem explorar a beleza serena da zona rural italiana. Paus 2. Longe das cidades agitadas e dos marcos históricos, as paisagens rurais da Itália oferecem um refúgio tranquilo no abraço da natureza. Paus 2. Colinas verdejantes cobertas de vinhedos, olivais que se estendem até onde a vista alcança e aldeias pitorescas empoleiradas no topo das colinas criam uma tapeçaria de vistas de tirar o fôlego. Paus 2. Na Toscana, os campos dourados e as estradas ladeadas por ciprestes convidam você a passear e se perder no charme atemporal da região. Paus 2. O Val d'Orcia, com suas encostas suaves e aldeias medievais, é um patrimônio mundial da Unesco, que captura a essência da beleza pastoral. Paus 2. Aqui, a vida segue um ritmo mais lento e os ritmos da natureza ditam o fluxo do tempo. Paus 2. Na Úmbria, conhecida como o coração verde da Itália, florestas exuberantes e vales férteis proporcionam um refúgio para quem busca paz e solidão. Paus 2. As cidades antigas da região, como Assis e Perugia, estão aninhadas em paisagens que parecem intocadas pela passagem do tempo. Paus 2. A costa amalfitana, com suas falésias dramáticas e águas azuis, oferece um tipo diferente de experiência no campo. Paus 2. Jardins em socalcos e pomares de cítricos agarram-se às encostas íngremes, criando um mosaico vibrante de cores e aromas. Paus 2. Nas regiões do norte, as Dolomitas erguem-se majestosamente, com seus picos acidentados e prados alpinos que oferecem um playground para entusiastas de atividades ao ar livre e amantes da natureza. Paus 2. O interior da Itália não se resume apenas à beleza cênica, é também sobre a rica tapeçaria da vida rural. Paus 2. Aqui, as tradições são preservadas e a ligação com a terra é forte. Paus 2. Os agricultores cuidam de suas plantações com cuidado, e os mercados locais transbordam com a generosidade da terra, produtos frescos, queijos artesanais e vinhos que refletem o terroir. Paus 2. Nesses enclaves rurais, você pode experimentar o calor da hospitalidade italiana, onde cada refeição é uma celebração dos sabores locais e cada encontro é uma lembrança das alegrias simples da vida. Paus 2. Ao vagarmos pela zona rural italiana, somos lembrados da harmonia que existe entre a natureza e o esforço humano. Paus 2. É um lugar onde o tempo parece parar, permitindo-nos reconectar com a essência da vida.
Pause B2. Então, reserve um momento para respirar o ar fresco, saborear a beleza das paisagens e deixar que a tranquilidade da zona rural italiana acalme sua alma. Pause 3. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pelo coração da Itália. Até a próxima, arrivederci. E que a beleza serena do interior permaneça com você. Pause 3. Saindo da beleza atemporal da zona rural italiana, nossa jornada nos leva ao mundo vibrante da cultura italiana moderna. Pause 2. A Itália, um país conhecido por suas raízes históricas profundas, também prospera nos campos contemporâneos da moda, música e cinema. Pause 2. No coração de Milão, a capital mundial da moda, estilistas de alta costura e vanguardistas definem as tendências globais. Pause 2. Das boutiques luxuosas da Via Monte Napoleone aos designs inovadores exibidos na Semana de Moda de Milão, a cidade pulsa com criatividade e estilo. Pause 2. A moda italiana é sinônimo de elegância e inovação, onde marcas como Gucci, Prada e Versace continuam a redefinir os limites da alta costura. Pause 2. Mas a moda é apenas uma faceta da paisagem cultural moderna da Itália. Pause 2. A cena musical é igualmente dinâmica, combinando influências tradicionais com sons contemporâneos. Pause 2. Da grandeza operística de Andrea Bocelli à sensação pop de artistas como Eros Ramazzotti e Laura Pausini, a música italiana ressoa com emoção e paixão. Pause 2. Gêneros emergentes como Italo Disco e Indie Rock estão ganhando aclamação internacional, mostrando a capacidade da Itália de inovar e inspirar. Pause 2. O cinema italiano também ocupa um lugar de destaque no cenário global. Pause 2. O legado de cineastas como Federico Fellini e Roberto Rossellini abriu caminho para autores modernos como Paolo Sorrentino e Luca Guadagnino. Pause 2. Das ruas românticas de Roma em A Doce Vida, a beleza comovente de Me Chame pelo Seu Nome, os filmes italianos capturam a essência da experiência humana com um toque artístico distinto. Pause 2. A cultura italiana contemporânea é uma mistura harmoniosa do antigo e do novo, onde a tradição encontra a inovação em uma dança contínua. Pause 2. Sejam as linhas elegantes de um vestido de grife, as notas emocionantes de uma balada moderna ou os quadros evocativos de uma obra-prima cinematográfica. A produção cultural da Itália permanece um testemunho de seu espírito duradouro de criatividade. Pause 2. Então, enquanto mergulhamos na vibração moderna da Itália, vamos celebrar a fusão do passado e do presente que define esta nação extraordinária. Pause 2. É um lugar onde arte, moda e música ganham vida, convidando-nos a experimentar a riqueza da cultura italiana em toda a sua glória contemporânea. Pause 3. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração da paisagem cultural moderna da Itália. Até a próxima, arrivederci, e que o espírito da criatividade italiana inspire você. Pause 3. Ao mergulharmos na vibrante tapeçaria da cultura italiana moderna, precisamos também considerar o profundo impacto do turismo neste belo país. Pause 2. A Itália, com sua rica história, paisagens deslumbrantes e tesouros culturais, é há muito tempo um imã para viajantes de todo o mundo. Pause 2. A cada ano, milhões de visitantes se aglomeram em destinos icônicos como Roma, Veneza e Florença, ansiosos para mergulhar na arte, arquitetura e delícias culinárias que a Itália oferece. Pause 2. Pause 2. Pelo lado positivo, o turismo tem sido um motor significativo da economia italiana, criando empregos, apoiando empresas locais e gerando receita que ajuda a preservar locais históricos e marcos culturais. Pause 2. Cidades pequenas e áreas rurais também se beneficiam do turismo, com os visitantes trazendo uma atividade econômica muito necessária para regiões que, de outra forma, poderiam enfrentar dificuldades. Pause 2. Pause 2. No entanto,
O fluxo de turistas também apresenta desafios. A superlotação em cidades populares pode levar à sobrecarga da infraestrutura, com ruas estreitas e edifícios antigos lutando para acomodar o grande número de visitantes. Posades. Locais icônicos como o Coliseu e os canais de Veneza sofrem desgaste, gerando preocupações sobre a preservação a longo prazo. Postais doces. Além disso, o aumento de aluguéis de curto prazo aumentou os custos de moradia, impactando os moradores locais e alterando o caráter de bairros históricos. Pause 2. Pause 2. As preocupações ambientais também estão em primeiro plano. A beleza natural de lugares como a Costa Amalfitana e Cinque Terre está ameaçada pela poluição e erosão, exacerbadas pelo fluxo constante de turistas. Pause 2. Esforços para promover o turismo sustentável estão ganhando força, com iniciativas que visam equilibrar as necessidades dos visitantes e a preservação do patrimônio natural e cultural da Itália. Pause 10, pause 10. Em resposta a esses desafios, a Itália está explorando soluções inovadoras. Cidades como Veneza estão implementando medidas para gerenciar o número de turistas e proteger seus ambientes frágeis. Pause 2. Há uma ênfase crescente na viagem responsável, incentivando os visitantes a respeitar as comunidades locais e contribuir positivamente para os destinos que apreciam. Pause 2. Pause 2. O impacto do turismo na Itália é uma interação complexa de benefícios e desafios. Ele traz vitalidade e crescimento econômico, mas também exige uma gestão cuidadosa para garantir que os tesouros da Itália possam ser apreciados pelas gerações futuras. Pause 2. Ao continuarmos nossa exploração deste país notável, vamos nos lembrar da importância de viajar com consciência, celebrando as maravilhas da Itália e, ao mesmo tempo, preservando-as para os anos que virão. Pause 2. Pause 2. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pela paisagem cultural e turística da Itália. Até a próxima, arrivederci, e que suas viagens sejam enriquecedoras e respeitosas. Pause 3. Pause 3. Ao sairmos do impacto do turismo na Itália, é essencial entender o panorama mais amplo da economia italiana. Uma paisagem complexa e multifacetada que influencia todos os aspectos da vida nesta nação vibrante. Pause 2. A economia da Itália é caracterizada por uma mistura de indústrias tradicionais e inovação moderna, cada uma desempenhando um papel vital na estrutura econômica do país. Pause 2. No coração da economia italiana estão seus renomados setores industriais, particularmente os de moda, automotivo e de máquinas. Pause 2. Marcas como Gucci, Prada e Ferrari são sinônimos de artesanato e design italianos, inspirando respeito e admiração no cenário global. Pause 2. Essas indústrias não apenas geram receita significativa, mas também simbolizam a criatividade e a engenhosidade pelas quais a Itália é famosa. Pause 2. A agricultura continua sendo a pedra angular da economia italiana, com o clima diversificado e o solo fértil do país, suportando uma ampla variedade de culturas. Pause 2. Dos vinhedos da Toscana, produzindo vinhos de classe mundial, aos olivais da Puglia, produzindo azeite de oliva premium, o setor agrícola da Itália é uma prova de sua rica herança culinária. Pause 2. Pequenas fazendas e empresas familiares são parte integrante deste setor, preservando métodos tradicionais e contribuindo para a economia local. Pause 2. No entanto, a Itália enfrenta desafios econômicos significativos, com a alta dívida pública e o lento crescimento econômico representando preocupações constantes. Pause 2. A crise financeira global de 2008 teve um impacto profundo, e o país tem lutado para alcançar um crescimento consistente desde então. Pause 2. O desemprego, especialmente entre os jovens, continua sendo uma questão urgente, levando a um fenômeno conhecido como fuga de cérebros, onde jovens italianos instruídos buscam oportunidades no exterior. Pause 2.
Além disso, as disparidades econômicas entre o norte próspero e o sul menos desenvolvido da Itália continuam sendo uma fonte de tensão. Pause 2s. Regiões do norte, como Lombardia e Vêneto, possuem fortes bases industriais e padrões de vida mais altos, enquanto as regiões do sul enfrentam taxas de desemprego mais altas e estagnação econômica. Pause 2is. Abordar essas disparidades regionais é crucial para a estabilidade econômica e a coesão social da Itália a longo prazo. Pause 2s. Em resposta a esses desafios, a Itália está abraçando a inovação e a transformação digital. Pause 2s. Startups e centros tecnológicos estão surgindo em cidades como Milão e Turim, fomentando uma nova onda de empreendedorismo e avanço tecnológico. Pause 2s. Esforços para simplificar a burocracia e melhorar a infraestrutura também estão em andamento, com o objetivo de criar um ambiente mais favorável aos negócios e atrair investimentos estrangeiros. Pause 2s. A resiliência e a adaptabilidade da economia italiana são evidentes em sua capacidade de navegar por essas complexidades. Pause 2. Embora os desafios permaneçam, o espírito de inovação e o compromisso em preservar o patrimônio cultural e industrial fornecem uma base sólida para o crescimento futuro. Pause 2. Ao explorarmos mais a Itália, vamos apreciar a interação dinâmica entre tradição e modernidade que define este país notável. Pause 2s. Junte-se a nós no próximo capítulo, à medida que nos aprofundamos na rica tapeçaria da arte e arquitetura da Itália, onde história e criatividade convergem para criar obras-primas atemporais. Pause 3. Pause 3. Enquanto continuamos nossa exploração pela Itália, vamos voltar nossa atenção para as festas e tradições vibrantes que dão vida a este país lindo. Pause 2s. O calendário cultural da Itália é repleto de eventos que celebram sua rica história, regiões diversas e espírito comunitário. Pause 2s. Do norte ao sul, cada festa oferece um vislumbre único do coração da cultura italiana. Pause 2s. Um dos eventos mais renomados é o Carnaval de Veneza, uma exibição espetacular de máscaras, fantasias e folia. Pause 2s. Esta tradição secular transforma a cidade em um palco mágico, onde moradores e visitantes mergulham nas festividades. Pause 2s. As máscaras complexas e os trajes opulentos não são apenas para exibição. Eles são carregados de história e simbolismo, refletindo o passado rico de Veneza. Pause 2s. Viajando para Siena, na Toscana, encontramos o Palio, uma corrida de cavalos emocionante realizada 2 vezes por ano na histórica Piazza del Campo. Pause 2s. Este evento não é apenas uma corrida, mas uma competição acirrada entre os bairros de Siena, conhecidos como Contrade. Pause 2s. O Palio representa o orgulho e a tradição local, com cada contrada exibindo suas cores, símbolos e cantos únicos. Pause 2s. No sul, a festa de Santa Ágata em Catania, na Sicília, é uma prova das raízes profundas das tradições religiosas na Itália. Pause 2s. Este evento de vários dias homenageia a padroeira da cidade com procissões, fogos de artifício e uma animada feira de rua Sati. Pause 2. A devoção e o espírito comunitário em exibição são realmente comoventes, oferecendo uma conexão profunda com o passado. Pause 2. Na Puglia, a Noite da Taranta, ou La Notte della Taranta, celebra a herança musical da região com um festival animado dedicado a danças folclóricas e músicas tradicionais. Pause 2. Realizado na cidade de Melpignano, este evento atrai milhares de pessoas que vêm dançar a noite toda ao ritmo do pandeiro. Pause 2. Essas festas não são apenas sobre celebração, são sobre preservar e transmitir tradições através de gerações. Pause 2. Eles promovem um senso de identidade e pertencimento, lembrando os italianos de sua história e cultura compartilhadas. Pause 2.
Cada evento, seja grandioso ou modesto, é uma prova do amor italiano pela vida, comunidade e herança. Pause 2. Então, enquanto viajamos pela Itália, vamos abraçar essas festas e tradições vibrantes que oferecem uma janela para a alma deste país extraordinário. Pause 2. Junte-se a nós enquanto continuamos a descobrir as camadas da rica tapeçaria cultural da Itália. Pause 3. Pausars. Aprofundando a essência da Itália, vamos voltar nossas lentes para o sistema educacional, um pilar crucial na formação do futuro da nação. Pause 6. O sistema educacional italiano é uma mistura de tradição e modernidade, refletindo a rica herança intelectual do país e suas aspirações para o futuro. Pause. Da educação infantil às instituições de ensino superior, a Itália oferece um caminho educacional abrangente. Pause 2. O sistema educacional italiano é dividido em várias etapas: Escola dell'Infanzia, Jardim de Infância, Escola Primária, Ensino Fundamental e Escola Secundária de Primo Grado, Ensino Fundamental 2 e Escola Secundária de Segundo Grado, Ensino Médio. Pause 2. Essa abordagem estruturada garante que as crianças recebam uma educação completa desde tenra idade, estabelecendo uma base sólida para seus empreendimentos futuros. Pause 2. Um dos pontos fortes do sistema educacional italiano é a ênfase em um currículo amplo que inclui humanidades, ciências e artes. Pause 2. A Itália também abriga algumas das universidades mais antigas e prestigiadas do mundo, como a Universidade de Bolonha, fundada em 1088, e a Universidade de Pádua. Pause 2. No entanto, o sistema educacional italiano também enfrenta seus desafios. Pause 2. Uma das principais preocupações é a disparidade na qualidade da educação entre as regiões norte e sul do país. Pause 2. Outra área a ser aprimorada é a necessidade de mais investimentos na modernização das instalações educacionais e na integração da tecnologia em sala de aula. Pause 2. Em um mundo em rápida mudança, equipar os alunos com habilidades digitais é essencial para seu sucesso futuro. Pause 2. Além disso, o sistema educacional enfrenta o desafio das altas taxas de desemprego entre os jovens, principalmente entre os graduados. Pause 2. Apesar desses desafios, há um forte compromisso em aprimorar a qualidade da educação na Itália. Pause 2. Várias reformas e iniciativas estão sendo implementadas para enfrentar essas questões e criar um cenário educacional mais justo e dinâmico. Pause 2. À medida que continuamos nossa jornada pela Itália, reconhecemos o papel fundamental da educação na formação do futuro da nação. Pause 2. Junte-se a nós enquanto exploramos o próximo capítulo da história da Itália, celebrando sua rica herança cultural e a promessa de um futuro mais brilhante. Pause 3. Pause 3. Na nossa exploração da Itália, vamos agora voltar a nossa atenção para um aspecto vital da sua sociedade: o sistema de saúde. Pause 2. O sistema de saúde italiano é conhecido pela sua cobertura universal, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso a serviços médicos essenciais. Pause 2. É um sistema misto, combinando opções de saúde pública e privada. Pause 2. O Sistema Público de Saúde, conhecido como Servizio Sanitario Nazionale, SSN, foi criado em 1978 e é financiado por impostos. Pause 2. Este sistema oferece uma vasta gama de serviços, desde cuidados primários a tratamentos especializados, com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar de todos. Pause 2. O SSN está organizado em 3 níveis: nacional, regional e local. Pause 2. O nível nacional define o quadro geral e as normas para a saúde, enquanto o nível regional é responsável pelo planeamento e prestação de serviços. Pause 2. As unidades locais de saúde, conhecidas como Aziende Sanitarie Locali, ASL, gerem a prestação de cuidados no terreno. Pause 2. Esta abordagem descentralizada permite flexibilidade e capacidade de resposta às necessidades específicas das diferentes regiões.
Pause 2S. O sistema de saúde italiano é frequentemente elogiado pela sua elevada qualidade de cuidados e forte ênfase na medicina preventiva. Pause 2S. O país orgulha-se de uma esperança média de vida elevada e de baixas taxas de mortalidade infantil, indicadores de uma população geralmente saudável. Pause 2S. Além disso, a Itália possui uma rede robusta de hospitais e clínicas, com profissionais de saúde altamente qualificados. Pause 2S. No entanto, como qualquer sistema, enfrenta desafios. Pause 2S. Uma questão importante é a disparidade na qualidade dos cuidados de saúde entre as regiões do norte e do sul do país. Pause 2S. O norte tende a ter melhores instalações e tempos de espera mais curtos, enquanto o sul luta contra o subfinanciamento e a alocação de recursos. Pause 2S. Outro desafio é o envelhecimento da população, o que aumenta a procura por serviços de saúde. Pause 2S. Apesar destes desafios, há esforços contínuos para melhorar o sistema. Pause 2S. Inovações em telemedicina e saúde digital estão a ser exploradas para melhorar o acesso aos cuidados, particularmente em áreas remotas. Pause 2S. Adicionalmente, existe um forte enfoque na investigação e desenvolvimento, sendo a Itália líder em várias áreas médicas. Pause 2S. Ao refletirmos sobre o sistema de saúde italiano, vemos uma nação comprometida com o bem-estar do seu povo. Pause 2S. É um sistema que incorpora os valores de solidariedade e cuidado, esforçando-se para proporcionar saúde para todos. Pause 2S. Juntem-se a nós no nosso capítulo final, enquanto concluímos a nossa viagem pela Itália, celebrando a sua beleza, cultura e a promessa de um futuro melhor. Pause 3. Pause 3. Ao nos aproximarmos do final da nossa jornada pela Itália, é fundamental entender o cenário político que molda este país extraordinário. Pause 2. O sistema político italiano é uma república democrática parlamentarista, onde o presidente da república atua como chefe de Estado e o primeiro-ministro como chefe de governo. Pause 2S. O parlamento italiano é bicameral, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado da República. Pause 2. Essas duas casas trabalham juntas para aprovar leis, fiscalizar o governo e representar o povo. Pause 2. Pause. Nos últimos anos, o clima político italiano tem sido caracterizado por mudanças e desafios significativos. Pause 2. A ascensão de movimentos populistas como o Movimento 5 Estrelas e a Liga remodelou o cenário político, ganhando apoio substancial. Pause 2. Esses partidos trouxeram novas perspectivas e prioridades à tona, como sentimentos antissistema, controle da imigração e reforma econômica. Pause 2. Pause 2. A cena política da Itália também é marcada por governos de coalizão que muitas vezes resultam da natureza fragmentada de seu sistema partidário. Pause 2S. Essas coalizões podem levar a negociações complexas e, às vezes, a administrações instáveis, à medida que partidos com agendas e ideologias diferentes se esforçam para trabalhar juntos. Pause 2S. Pause 2S. Outro aspecto crucial da política italiana é o relacionamento com a União Europeia. Pause 2S. Como membro fundador da UE, a Itália desempenha um papel vital na formulação das políticas e da direção da União. Pause 2. No entanto, essa relação não tem sido isenta de tensões, particularmente em relação às políticas econômicas e à imigração. Pause 2. Pause 2. Apesar desses desafios, a Itália continua sendo uma democracia vibrante, com uma rica tradição de engajamento político e ativismo. Pause 2. Os cidadãos participam ativamente do processo democrático por meio do voto, de protestos e do discurso público, garantindo que suas vozes sejam ouvidas. Pause 2. Pause 2. Olhando para o futuro, a Itália enfrenta várias questões críticas que moldarão seu cenário político. Pause 2.
A recuperação econômica, a desigualdade social e a sustentabilidade ambiental são apenas alguns dos desafios urgentes que exigem soluções inovadoras e liderança forte. Pause 2 Pause 2 Concluindo, o cenário político italiano é uma arena dinâmica e em constante evolução, refletindo as complexidades e aspirações de seu povo. Pause 2 É uma prova da resiliência e adaptabilidade de uma nação que resistiu a inúmeras mudanças ao longo de sua história. Pause 2 Junte-se a nós agora, enquanto concluímos nossa jornada pela Itália, celebrando sua beleza, cultura e a promessa de um futuro mais brilhante. Pause 3